Deus do crime. Capítulo 41 ao 44. A caça ao hipo. Antes de qualquer coisa, o hipo deve ter preparado tudo. O aquário H era dividido em duas partes. A primeira parte era onde várias criaturas aquáticas podiam ser vistas debaixo d'água. Era o que as pessoas imaginavam quando pensavam em aquários. A segunda parte era o local onde os animais mais bonitos faziam exibições. O espaço tinha uma área onde o público poderia ficar sentado e o palco era onde os treinadores faziam os animais realizarem acrobacias. Além disso, havia instalações subterrâneas, como lojas de conveniência, estacionamentos e banheiros. No entanto, a segunda parte tinha pouca coisa em comparação com a primeira. O hipo estaria na sala de espera dos treinadores. Na segunda parte, era onde o assassinato aconteceria. Isso não está indo bem demais? Taiyuki instalou mais de 10 câmeras em 3 lugares. O trabalho do hipo seria gravado em alta definição. Seria perfeitamente provado quem era o serial killer. O método mais seguro seria ajudar Jung-Yuri a escapar e recuperar as câmeras. A polícia cuidaria do resto. O problema é que a Yuri Noona passará por um mau momento. Não havia nenhuma cadeira de rodas para transportar Jung-Yuri. Ele teria que carregá-la de alguma forma para escapar. Seria devagar. Então talvez não conseguiria escapar do hipo. Mesmo se usasse a habilidade de violência, havia a possibilidade de que algo perigoso viesse a acontecer. Se as coisas dessem errado, Jung-Yuri poderia até mesmo ser feita de refém. É por isso que Taiyuki preparou o lugar para deixar o hipo sem saídas. Taiyuki puxou um monte de chaves do bolso. Estas eram as chaves do aquário. Ele poderia abrir qualquer porta e ir a qualquer lugar do aquário com isso. Taiyuki lambeu os lábios enquanto olhava para elas. Sim, o roubo deve ser usado para esse tipo de coisa. No começo, essa era uma habilidade inútil que apenas roubava roupas íntimas. No entanto, após o incidente da aposta, ela se desenvolveu. Ele poderia roubar o que quisesse. Assim, conseguiu as chaves. Taiyuki roubou as chaves do guarda que estava patrulhando durante o dia. Ele fez uma cópia usando argila e plástico. Quase que de imediato. Isso foi feito sem grandes dificuldades, já que possuía a habilidade de falsificação e bastante destreza. Então eu peguei as chaves que achei por aí e fiz uma cópia de cada. O material das cópias era plástico. Mas tirando isso, eram todas idênticas às originais. Dururu. Ik. Enquanto Taiyuki estava perdido em seus pensamentos, recebeu um telefonema. Ele parecia despreocupado. Mas teria que lutar com um psicopata em breve. Seria estranho se não estivesse nervoso. A pessoa que estava ligando era seu Aham. Quando ela viu que Taiyuki tinha sumido no meio da noite, ficou preocupada e ligou para ele. Taiyuki suspirou e atendeu o telefone. Noona, você está acordada? Sim. Onde você está? Levantei e fui te ver. Mas você sumiu. Eu não estava conseguindo dormir. Então saí para caminhar um pouco. Entendo, ainda bem que eu pude ouvir a voz de Taiyuki. Hehehe. Taiyuki percebeu que quase nunca conversava com sua irmã pelo telefone. Logo estou de volta. Não se preocupe. Você não está fazendo nada de idiota. Não é? Isso era intuição feminina? A Han sempre se apresentava com um rosto sorridente. Mas ocasionalmente falava essas coisas. Não pense demais. Ah.
Certo. Esse fim de semana você estará livre? Sim. Algo acontecerá em breve. Mesmo? O que? Devo esperar por isso? Taiyuki não disse nada demais. Esse sorriso não podia desaparecer do rosto de sua irmã. Portanto, o Hippo precisava ser capturado. A Han de repente falou com uma voz séria. Seu Taiyuki. Não se esqueça que estarei com você. Não importa o que fizer. Então não se distancie muito. Bom. Vou desligar. Taiyuki desligou o telefone. As palavras de sua irmã ainda estavam soando em seus ouvidos. Ela estaria sempre ao seu lado. Taiyuki tinha ouvido as mesmas palavras de Han quando recebia visitas na prisão. Ele conseguiu suportar a situação na qual estava graças a essas palavras. Cold. Taiyuki tossiu e bateu nas bochechas. Ele poderia ficar emotivo depois de pegar o Hippo. Então seria melhor pensar nessas coisas em outro momento. Depois de terminar a conversa com sua irmã, Taiyuki foi para a sala de transmissão. Taiyuki imitou a voz do guarda com a habilidade de variação de voz. Ele mudou as configurações de transmissão para que as coisas fossem transmitidas apenas para a área onde o Hippo estava e ligou o microfone. Todos os guardas. Há algo de errado no tubo de drenagem. Uma inspeção foi solicitada. Não usem água enquanto estiverem no prédio. Ele jogou a isca. Agora era hora de esperar que o peixe a pegasse. Se as coisas corressem conforme o planejado, então poderia pegar o Hippo sem ninguém se machucar. Zhou Yunho ficou surpreso quando chegou ao aquário. Uma sombra familiar estava aparecendo na frente dos faróis de seu carro. Ele estacionou a BMW e acenou. O Sunbai. Shokang-suki respondeu. Ele estava com a cara de alguém que já tinha se cansado de esperar. Você veio. Pelo menos eu não vou precisar entrar sozinho. Como esperado do Sunbai. Pensou o mesmo que eu. Zhou Yunho explicou o motivo pelo qual iria ao aquário e pediu a opinião de Kang-suki. Meus sentidos de detetive disseram que esse lugar é suspeito. Ha. De qualquer forma, não acho que mais alguém virá. Vamos. Aliás, você enviou um pedido de ajuda para a central? Sim. Se o pegarmos, vou pagar um jantar para todos. Ha. Então precisaremos de muita carne. Vá. Podem ser mais de 100 pessoas, e você não come isso sempre? Bem, eu tenho meu dinheiro. Isso me lembra. Havia uma garota jovem. Realmente bonita. No departamento de trânsito. Por favor, me apresente ela. Yunho disse isso com um sorriso malicioso. Mesmo enquanto estava para prender um psicopata. Ele ainda agia como se estivesse em um parque de diversões. Kang-suki fez uma expressão de desgosto e bateu na cabeça de Yunho. Cold. Sunbai. Me poupe. Aliás, e se o Hippo estiver no aquário agora mesmo? Kang-suki riu e apontou para a cintura. Havia uma arma no coldre. Entendo. Yunho ergueu o polegar. Os dois homens entraram no aquário escuro. Então, pararam em um lugar que se dividia em dois caminhos. O que nós faremos? O aquário H era dividido em duas partes. Ele era muito grande para ser explorado calmamente. Não podemos fazer nada. Eu vou verificar uma parte enquanto você verifica a outra. Sim. Devemos usar nossos telefones? E isso seria possível?
Minha bateria acabou. Então eu acabei comprando um carregador portátil e uma conveniência para carregá-lo. Era por isso que Kang-suk ficou parado na entrada do aquário. Ha ha ha. Entendo. Então entrarei em contato se encontrar o hipo. Sim. Por favor. Yun-ho sentiu que seu coração começou a bater mais rápido. Faziam quase 7 anos desde que ele tinha começado a trabalhar com Kang-suk. Nossa parceria já existe há um bom tempo. Os dois participaram de um programa chamado Mafia Game. Sempre que se juntavam, seriam chamados de dupla imbatível e se tornariam motivo de medo para os concorrentes. Aquele que capturava o criminoso no Mafia Game era sempre Kang-suk. Mesmo depois de 7 anos. Yun-ho ainda estava insatisfeito com isso. Assim, ele decidiu pegar o hipo sozinho desta vez. Vamos começar a caça ao hipo. Kang-suk bateu na cabeça de Yun-ho. Hey! Se você não se mover logo, eu irei pegar ele sozinho. Então vamos lá. Oh! A temperatura corporal de Young-yuri estava diminuindo por causa da água fria. O clima já estava frio, mesmo enquanto usava roupas pesadas. Agora então, que estava nua dentro da água fria por pelo menos 1 hora. Parecia que poderia congelar a qualquer momento. H.U.H. Um tubo estreito estava na boca de Young-yuri. Era sua única linha de vida, já que todo seu corpo estava coberto pela água. Ela mal podia respirar usando isso. Uf! Mas era isso. O sequestrador provavelmente estava tampando o tubo a cada minuto, impedindo que ela pudesse respirar. Os terríveis intervalos em que ele bloqueava o tubo não seguiam um padrão. 10 segundos. 40 segundos. 5 segundos. Às vezes mais de 1 minuto. Nesses momentos, sua cabeça ficava em branco. Ela sequer conseguia pensar. Havia algo ainda mais terrível. Alguém estava assistindo o sofrimento dela. E muitas vezes ria da visão. Ela estava arrepiada. Young-yuri estava coberta de água com as mãos e os pés amarrados. Sem sequer conseguir gritar. Ela seria assassinada por esse homem. Isso aconteceu quando tomou coragem para andar sozinha. Ela decidiu viver pela sua irmã, que tinha morrido miseravelmente. Mas tudo isso agora estava destruído. Lentamente as lágrimas surgiram em seus olhos. No entanto, lutou desesperadamente para não chorar. Se chorasse, então ela iria quebrar. Uf! Mais uma vez. Sua respiração foi interrompida. Quanto tempo seria dessa vez? 30 segundos? 1 minuto? Young-yuri estava ficando louca com o medo de pensar que morreria a qualquer momento. Uni. No entanto, nenhuma ajuda apareceu. Pua. Após 70 segundos, ela conseguiu respirar novamente. Morte. Isso é realmente. Foi nesse momento. Young-yuri ouviu alguma coisa. Todos os guardas. Há algo de errado no tubo de drenagem. Uma inspeção foi solicitada. Não usem água enquanto estiverem no prédio. O homem que estava rindo estalou a língua. X. Ainda tem gente aqui? Bem, acho que vou ter de matar todos. Young-yuri estava com os olhos vendados. Mas percebeu que o homem estava olhando para ela. Ele também estava lambendo os lábios. Ela escutou o som de passos. Me mate agora. Me mate.
Quantas horas ele a deixaria viva? Quando pensou nisso, as lágrimas que estava segurando acabaram caindo. Desculpe, Oni, eu sinto muito. Sua irmã havia se sentido assim enquanto sofria nas mãos de Oh Sheol-ho? Mais uma vez, os passos de alguém soaram. Desta vez, estavam se aproximando. E não se afastando. Ele já matou todos? Então desta vez. Ah! Pô, por favor. Os passos pararam. Então, ela sentiu que alguém estava retirando seu corpo do tanque de água. Era um toque suave. Não parecia ser a mesma pessoa. Koug. Não tenho escolha a não ser fazer isso pessoalmente. Não me entenda mal. Não estou te tocando de propósito. Ah! Vou te soltar. Young Yuri percebeu que a pessoa estava soltando todas as amarras. Uma a uma. Ela estava sendo resgatada? Me mesmo sem roupas. Ah! Estou ficando louco. Eu devia ter pensado em pegar uma toalha. A voz desconhecida não parecia ser de alguma pessoa velha. Ele tinha, no máximo, 20 anos. Talvez? Yuri Noona. Eu fechei os olhos. Eu não vi o corpo da Noona. Por que a voz era tão familiar? Quem era? Yuri lentamente abriu os olhos e viu o homem que a salvou. Cabelo preto e uma jaqueta de couro. Ele estava segurando um cano grosso em uma mão. Young Yuri se lembrou de onde tinha visto essa pessoa. Era um garoto extremamente esperto para a sua idade. Seu Taiyuki? Você está bem? Por favor. Vista isso. Taiyuki tirou a jaqueta de couro que estava usando e entregou para Yuri. Ele não conseguia olhar diretamente para ela, já que estava nua. Yuri ficou vermelha no momento que percebeu que estava nua. Taiyuki estava olhando para longe enquanto falava. Eu capturei Oh Sheol-ho da outra vez e consegui uma recompensa. Me senti um pouco mal por ter recebido uma bonificaçãozinha. Então, isso é serviço do Ippo. Oh, obrigada. Young Yuri aceitou a jaqueta de couro de Taiyuki e a colocou. Ela não estava usando nada além dessa jaqueta agora. No final, nem mesmo estava usando roupas íntimas. Ela era bastante alta para uma mulher. Mesmo com uma jaqueta, muitas partes de seu corpo ainda estavam expostas. Se não puxasse essa peça de roupa para baixo com a mão, então sua bunda ficaria exposta. No entanto, a parte superior de seu corpo era mais importante. Seus peitos eram grandes o suficiente para fazer com que um homem olhasse fixamente. Assim, os botões da jaqueta só poderiam tampar uma parte. Ha! Um gemido escapou dos lábios pálidos de Young Yuri. Ela se abraçou para aquecer o corpo. Mesmo que só um pouco. Ela parecia tão patética que Taiyuki se sentiu estranhamente confuso por um momento. Ele esticou a mão para ela e disse: Não me interprete mal, realmente não estou tentando pegar nos seus peitos. Sim. Taiyuki demonstrou um autocontrole fenomenal enquanto desviava o olhar dos peitos dela, que não estavam completamente cobertos pela jaqueta. Quando tocou na testa de Yuri, percebeu que ela estava tão fria quanto gelo. Ah! Yuri gritou quando a mão de Taiyuki tocou em sua testa. No entanto, ela não resistiu. Frio. Ainda assim, não parece que ela está correndo algum risco de vida. Assim que seu corpo for aquecido, a hipotermia era grave. Os músculos de seu corpo estavam rígidos e ela estava sentindo uma fadiga extrema. Seque a água do seu corpo.
Ah, sim. Taiyuki olhou aos redores. No final, ele tirou a camisa para que Yuri se secasse com ela. Um, um. Eu vou à lavanderia todos os dias. Então não deve estar com suor. Não, isso serve. Taiyuki olhou para a pele de Yuri. Um brilho vermelho estava começando a aparecer no rosto dela, que antes estava pálido. A temperatura do corpo estava aumentando. Mas ainda não era o suficiente. Você quer que eu te carregue? Se formos a outro lugar, podemos encontrar um aquecedor e você poderá se aquecer. Yuri concordou. Seus lábios estiveram azuis o tempo todo e seu corpo estava tremendo. Os gemidos ocasionais não podiam colaborar, já que eventualmente escapavam de sua boca. A primeira coisa a fazer era levá-la a um lugar seguro, já que suas pernas não funcionavam. Taiyuki se ajoelhou. Yuri não podia suportar seu próprio peso e montou nas costas dele. Taiyuki sentiu que ela era pesada. Mukeon. Eu. Havia algo tão suave quanto o marshmallow tocando as costas dele. Yuri relaxou o aperto na jaqueta de couro e se agarrou a Taiyuki. No final, seus peitos acabaram tocando diretamente as costas dele. Frio, mas muito suave. Não. Acorde seu Taiyuki. Ah! As costas de Taiyuki estavam muito quentes. Então um gemido agradável escapou da boca de Yuri. Ela estava nua nas costas de um homem desconhecido. Ela ficaria terrivelmente envergonhada se estivesse em seu estado mental normal. No entanto, ela não estava se sentindo assim no momento. Talvez por causa da sensação de alívio por sobreviver? Young Yuri não podia se sentir envergonhada. Era confortável. Como se estivesse nas costas de seu pai. Taiyuki ficou envergonhado ao ser abraçado por Young Yuri, que estava em suas costas. Suas pernas não se moveram. Então ele cuidadosamente segurou as coxas dela com as duas mãos. A textura macia foi sentida diretamente. Curiosamente, ela tinha um bom cheiro. Eu não sei quem está fazendo o que por quem. Young Yuri tinha 1,70 m de altura. Uma altura semelhante à de Taiyuki. Ela era mais difícil de se levantar do que parecia. Mas e se eu usar a habilidade de violência? Posso fazer isso com minha estamina. Taiyuki usou a habilidade de violência. Ambas as mãos estavam nas coxas de Young Yuri. Então ele teve que segurar o cano de ferro com a boca. Taiyuki e Yuri se dirigiram para outro lugar. Ele teve que parar de vez em quando, já que o som da respiração de Yuri o distraía. Então tinha que se acalmar para não ficar excitado. Eu sou um homem. Um homem que foi feito para fazer essas coisas. Jou Yun-ho murmurou enquanto caminhava pelo local. Kang-suk estava patrulhando pelo aquário enquanto Jou Yun-ho verificava outro lugar. Não havia ninguém por perto. O único lugar sobrando era a sala de espera dos treinadores. Havia uma banheira onde animais como focas e pinguins podiam ser lavados. Se ele fosse o Hippo, então iria cometer o crime neste lugar. Jou Yun-ho estava segurando uma arma na mão. Eu apenas peguei uma arma de pressão. Não é real como a do Sunbai. Mas ainda assim, é melhor do que nada. Jou Yun-ho se especializou em psicologia criminal e passou a formar o perfil dos criminosos. No entanto, para trabalhar como investigador, precisou estudar por 2 anos na academia de polícia.
Ele sabia a forma de segurar uma arma. E além disso, ao contrário de sua aparência, que parecia a de alguém frágil, ele era um mestre de judô. Bang bang. Haha. Isso não é bom? Joe Yun-ho apontou para um criminoso imaginário. Ele não parecia um investigador genial no momento. Yun-ho tirou o dedo do gatilho e girou a pistola no ar. Já chega de brincar. Então, vamos começar a procurar seriamente. Ele caminhou na direção onde o Ippo deveria estar, com uma expressão séria. Quando chegou no local, uma porta apareceu. Aqui. Yun-ho olhou para a porta com uma expressão séria e a chutou. Bam! A porta, que estava fechada, se abriu de uma vez. Mãos para cima. Se você se mover, eu atiro. Yun-ho se ajoelhou e apontou a arma para frente. Então, deu uma olhada em volta. Xês. Não tem ninguém aqui. A sala só tinha um grande aquário, cordas e baldes. Espera um pouco. Yun-ho abaixou a arma e se aproximou das coisas. Aqui, com certeza tinha alguém aqui. Não havia ninguém no local. No entanto, a evidência ainda estava lá. O aquário estava com água. E ao colocar a mão nela, ele sentiu que estava fria. Vamos pensar como Arquimedes. O tanque está meio cheio, isso significava que havia algo na água. Aproximadamente. Yun-ho calculou a quantidade de água no tanque e a área vazia dele também. Parece que a pessoa tinha uns 50 quilos. Havia muita água no chão. Isso indicava que uma pessoa tinha tirado outra de dentro do tanque. Joe Yun-ho analisou os arredores. Ali estavam cordas e vários baldes cheios de líquidos. Ele verificou o conteúdo de cada um. Leite. Molho de soja. Óleo de cozinha. Havia apenas um tubo com 1 metro de comprimento perto do tanque. Eu devia estar contente já que meu raciocínio estava certo. Incrível. Mesmo o culpado tendo desaparecido. Yun-ho tocou na superfície do aquário. A água se espalhou para todos os lados quando alguém saiu desse lugar. Isso indica que a pessoa estava aqui até agora há pouco. A superfície do aquário era lisa. Então mesmo se a água tivesse vazado, tudo secaria em menos de 10 minutos. Joe Yun-ho engoliu em seco. Este é o local de trabalho do Ippo. E o Ippo foi embora. Sua vítima esteve dentro do tanque de água. Ele já a matou? Isso não era possível. Os líquidos utilizados para os assassinatos ainda estavam nos baldes. Isso indicava que o rosto de Joe Yun-ho ficou pálido. Sumbai está em perigo. Shokang-suki estava no aquário escuro. Talvez por causa do cansaço. Seu rosto estava rígido, como se fosse uma boneca de cera. Então, alguém se aproximou dele. Shokang-suki sentiu isso e virou-se rapidamente. Era alguém que conhecia. Ah! Kim Jong-wook? Você veio pegar o Ippo também? Kim Jong-wook era um policial da equipe. Sempre que ocorria um assassinato na área, ele iria revezar com outros para vigiar a cena do crime. Kim Jong-wook era o responsável pelo banheiro onde o Ippo cometeu o segundo assassinato. O lugar não ficava longe. Parecia que ele tinha corrido quando ouviu o pedido de reforços. Jong-wook gritou com um rosto surpreso. Ah! Detetive Shokang-suki. O que está acontecendo aqui? O Ippo. Shokang-suki respondeu. Recebi uma pista de que o Ippo estaria aqui.
Então vim verificar. Até agora não encontrei ninguém. Ah! Eu preciso pegar o hipo o mais rápido possível. Todos os dias parecem estar sendo um desperdício. O rosto de Kang-suk estava sombrio. Haha! Na verdade, eu corri para cá depois de um pedido. Descanse um pouco. Haha! Esse não é o nosso trabalho? Kang-suk olhou para Kim Jong-wook com uma expressão em branco. Ele estava vestindo as roupas de um civil. Estava com uma mão no bolso e suas calças estavam molhadas. Estava chovendo lá fora? Suas roupas. Jong-wook deu um suspiro profundo. Aigou. De repente começou a chover. Você trouxe um guarda-chuva? Kang-suk suspirou. Eu não trouxe nenhum. Quando eu sair vou usar algum jornal. Gostaria de chamar um táxi. Mas não posso. Você deve saber. O salário de um detetive é baixo. Realmente, você deve sofrer. De qualquer forma. Acho que a pista provavelmente era só uma piada. Então vou investigar um pouco mais. Você quer vir? Jong-wook concordou. Isso parece bom. Por sinal. Você está sozinho? Kang-suk pensou por um momento antes de perguntar surpreso. Por quê? Jong-wook se aproximou de Kang-suk e riu. Isso é. Os dois estavam perto o suficiente para tocar um ao outro se esticassem as mãos. A boca de Jong-wook se torceu de uma forma estranha. Ele estava com uma faca na mão. Eu preciso saber quantas pessoas tenho de matar. Jong-wook deu um passo à frente e enterrou a faca no peito de Kang-suk. Kang-suk gritou. O ataque foi tão repentino que não conseguiu resistir. Ele caiu no mesmo momento. Jong-wook riu como se estivesse sentindo prazer com a cena e disse. Oh! Me pergunto como você adivinhou que eu estava aqui. Você vai escutar o que tenho a dizer antes de te matar? Detetive Kang-suk, por favor. Diga alguma coisa. Ulhaarra. Isso mesmo. Eu sou o Ipo. Jong-wook. Não. O Ipo sorriu brutalmente enquanto torcia a faca no peito de Kang-suk. E daí? A voz de Kang-suk soou na escuridão. Kim Jong-wook arregalou os olhos. Em choque. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Kang-suk, que teve o coração esfaqueado, ainda estava vivo e falando. Isso era uma ilusão ou algo assim? Talvez. Não existe magia para ressuscitar os mortos. Kim Jong-wook olhou para a mão direita, que ainda estava segurando a faca. Obviamente. Ela estava presa no peito de Kang-suk. Talvez um colete à prova de balas. Não. Eu definitivamente perfurei seu peito. Jong-wook sentiu nos dedos. A faca tinha claramente perfurado o coração dele. A evidência disso era o líquido vermelho que estava vazando do peito de Kang-suk. Suas mãos estavam levemente pegajosas por causa do sangue. Mas havia muita água para ele lavar isso depois. Jong-wook não gostava de usar facas, já que fazia com que a vítima morresse muito rápido. Ele não podia sentir o prazer de ver a pessoa morrendo lentamente. Portanto, evitava ao máximo possível usar uma faca para matar. Era o mesmo que comer uma comida deliciosa de uma só vez. As melhores delícias eram aquelas que se apreciavam lentamente. Mas desta vez, isso não podia ser feito de outra forma.
O oponente de John Wook não era alguém desprevenido, como suas vítimas normais. Era uma besta com garras e dentes afiados. Se não matasse essa pessoa rapidamente, ficaria em perigo. Portanto, ele esfaqueou a pessoa enquanto ela estava desprevenida. No entanto, o alvo não morreu. Ele estava vivo e provocando John Wook. John Wook ficou arrepiado. Kang Suk continuou falando enquanto a faca estava em seu coração. A presa do Ipo é uma mulher na flor da idade. 20 anos. Quanto mais forte for a vontade de sobreviver, melhor será a presa. Você acha que Jung Yuri é a melhor iguaria? Ela assumiu o papel da irmã e começou a se manter por sua própria força. Ela está atualmente no momento mais brilhante da sua vida. Como você? Bem, eu sei o porquê de você ter se aproximado de Jung Yuri. Na primeira vez que você a encontrou, ela era membro da família de uma das vítimas de You Xiaohou e você era o policial que estava no local. Jung Yuri era como uma zumbi no momento. Então você não achou que ela seria uma boa presa. John Wook arregalou os olhos quando ouvia o raciocínio de Kang Suk. Era surpreendente. Parecia que Kang Suk estava olhando diretamente para o coração dele. Então, você a encontrou novamente. Você teve sorte quando Shou Kang Suk pegou You Xiaohou. Você foi junto com ele, como um representante. Nos poucos meses que não tinha visto, Jung Yuri mudou completamente. Era como um broto de árvore. Você não acha? Você. O que diabos é isso? Naquele momento, o monstro chamado Ipo, que estava adormecido no coração de Kim Jong-wook, despertou. Você ficou cheio com o desejo de matar Jung Yuri. No entanto, não seria nada fácil. Ela é a filha do vice-presidente de uma grande corporação. Havia até guardas escondidos. Então, primeiro você fez outras vítimas, para só depois ir atrás dela. Eventualmente, você conseguiu o que queria. Este é o meu raciocínio. Então? Não está completamente certo? John Wook rangeu os dentes e disse: Você. Você não é Shou Kang Suk. Ah ah ah. Isso é verdade. Kang Suk respondeu com uma expressão que ainda estava em branco. Não. Desde o começo ele não demonstrou nenhuma expressão. John Wook tentou tirar a faca do peito de Kang Suk, mas não conseguiu. Mas o que? O que ele pensou ser sangue na verdade era uma cola pegajosa. A mão de John Wook estava presa em Kang Suk. John Wook bateu no corpo de Kang Suk com o braço esquerdo, que estava livre. Ban, ban, ban. No entanto, era como bater em um saco de areia. Quando ele bateu no rosto de Kang Suk com toda a força, os globos oculares saíram para fora. Depois de mais alguns socos, a cabeça girou. No entanto, Kang Suk ainda estava rindo. John Wook finalmente percebeu o que estava acontecendo. O que é isso? Uma boneca. Era uma boneca de ser elaboradamente trabalhada. No aquário, todas as luzes estavam apagadas. Então só existia uma fraca iluminação. Assim, ele não percebeu que a outra pessoa não era humana. Isto, você sabe. O microfone do telefone foi danificado pelos ataques de John Wook. A voz de Kang Suk começou a falhar. Porra! O que é isso? John Wook rugiu violentamente. No entanto,
Seu braço direito ainda estava preso à boneca de cera. Depois de mais alguns socos, a voz irritante não podia mais ser escutada. A boneca estava completamente quieta. Aigo! Perdi meu telefone. Isso custou 1 milhão de won. E eu nem tenho um emprego. Um novo, talvez eu deva pedir para Yuri no Onna me reembolsar? Nesse momento, a voz irritante de Shokan de Suki começou a se aproximar na escuridão. Ah! John Wook tentou fazer algo freneticamente. Mas ele estava preso por causa da cola e não conseguiu se afastar da boneca. Shokan de Suki disse. Ah! Tome cuidado. Se você cometer algum erro, então pode acabar se machucando. John Wook olhou para a direção de onde a voz soava. Ele viu um estudante do ensino médio usando uma camiseta molhada e que tinha um cano de ferro na mão direita. Ele estava segurando algo como um walkie-talkie em sua outra mão. Parecia que estava transmitindo a voz através disso para o smartphone que estava dentro da boneca. Oh, que diabos é isso? Kang-suk. Não. Seu Taiyuki. Que atuou como Kang-suk, usando a habilidade de variação de voz. Respondeu. Olá, Ippo. Essa é a primeira vez que nos vemos cara a cara? Você não precisa saber quem sou eu. Apenas pense em mim como alguém que não gosta de você. John Wook gritou. Eu não vou deixar você escapar. Vou te matar. Você me lembra de um idiota que conheci no passado. Taiyuki correu na direção de John Wook enquanto segurava o cano de ferro. Taiyuki teve sorte. Seu primeiro plano era usar uma foto para atrair o Ippo. No entanto, ainda estava ansioso a respeito disso. Seu oponente não era alguém simples. Tratava-se de um serial killer que matou várias pessoas. Por isso, foi necessário preparar uma armadilha melhor. Se perdesse mesmo uma chance, então poderia haver outra vítima. Então, ele recebeu uma mensagem falando que tinha recebido um ponto de afinidade devido ao nascimento de um novo relacionamento depois de salvar Jung Yuri. Taiyuki pensou sobre como usar isso da maneira mais eficaz possível. Ele poderia fortalecer suas habilidades criminais usando os pontos de afinidade. Mas ainda não tinha pontos suficientes para muitas coisas. No final, ele decidiu tentar usar o aprimoramento instantâneo em sua página de habilidades. Ele consumiu um ponto de afinidade para conseguir algo temporário. Taiyuki encontrou uma enorme quantidade de velas em um armazém. Elas provavelmente seriam usadas para alguma demonstração para o público. Ele fez uma boneca grosseira de Shokan de Suco usando isso. O resultado foi melhor do que o esperado da habilidade de falsificação. Um item especial foi produzido. Graças ao ponto de afinidade. Não era possível fazer muita coisa. Mas a boneca podia se mover como uma pessoa. Ele colocou o smartphone dentro dela e poderia conversar dessa forma. Não era fácil dar uma expressão à boneca, já que só tinha usado um ponto de afinidade. Para poder fazer bonecas com personalidade própria, precisaria de 10 pontos de afinidade. Claro! Isso seria tão simples quanto comer um pedaço de torta no céu. Ainda assim, o que ele tinha bastava para enganar o Ippo. Ele colocou uma grande quantidade de cola dentro da boneca. Um dispositivo foi instalado. De modo que, se a garganta ou o coração fossem perfurados, então a cola iria vazar.
Surgiram alguns momentos arriscados. Mas, como esperado, ele poderia imobilizar o hipo. Agora, o hipo era literalmente um saco de pancadas. Keuk! John Wook gemeu quando foi atingido pelo cano de ferro de Taiyuki. Ele se inclinou sobre a cintura. Ele usou o braço esquerdo para tentar se proteger. Mas foi impossível. No final, o braço esquerdo de John Wook foi quebrado. Você ainda está bem. Bom. Talvez eu deva te bater mais um pouco. Taiyuki balançou o cano de ferro e bateu em John Wook novamente. Isso fazia um som bom de se ouvir sempre que cortava o ar. Quack! Ugh! Espere um pouco. Por quê? E lá vamos nós de novo. O hipo estava se contorcendo de dor. Eu desisto. Me entregue para a polícia. Mas você quer saber por que um policial se tornou um assassino? John Wook começou a falar sobre o nascimento do hipo. Quando eu estava no ensino médio. E eu perguntei alguma coisa? Vamos continuar. Koug. Taiyuki não estava interessado na história. Ele continuou fazendo seu trabalho. No final, John Wook perdeu a consciência após ser espancado por mais alguns minutos. Taiyuki jogou o cano de ferro no chão. Depois de algum tempo, o cano de ferro desapareceu. Era um crime perfeito. Este foi o fim. Uma vez que um serial killer é pego, a história é sempre igual. Ele foi abusado quando era criança. Não recebeu carinho. Eu vi muitas pessoas assim. Então, concluí uma coisa: um louco é apenas um louco. Essa é sua história? Ridículo. Taiyuki tirou a roupa da boneca de Kang-suk. E então, ele amarrou o hipo. Então, vamos dar uma dica anônima para Kang-suk 1. Boa noite. Hipo. Taiyuki tirou uma bolsa com um cartão de memória, que estava com as gravações do hipo, e colocou na boca de John Wook. Isso deve ser suficiente para uma promoção. Certo? Se o Yun quiser se casar com a Noona, então ele deve ser pelo menos um investigador. Taiyuki desapareceu na escuridão. Você está bem? Depois de sair para encontrar Kang-suk, Jou Yun-ho descobriu uma mulher meio nua em um lugar. Ela era Young-yuri, a vítima. Yun-ho tirou o casaco que estava usando e a cobriu com ele. Sim, embora eu esteja com frio. Meu corpo já esquentou um pouco por causa do aquecedor. Eu posso suportar isso. Young-yuri explicou calmamente o modo como foi salva. Como esperado. O hipo está aqui. Ainda assim, fico feliz por você estar bem. Vou ligar para uma ambulância. Sim, por favor. O detetive Shokang-suk está aqui. Vou falar com ele agora mesmo e vamos prender o hipo. Provavelmente ele já foi pego. O que? Young-yuri levou um dedo aos lábios e disse: Eu sinto muito. Mas prefiro manter os detalhes em segredo. Young-yuri sorriu enquanto lembrava do homem que a tinha salvo. Pã! Pã! Kang-suk estava patrulhando o aquário mal iluminado. Algo estranhamente o atraiu para esse lugar. Ele correu de um lado para outro por mais de 5 minutos. Mas ainda não tinha encontrado nada. O que?
Eu já não vim aqui antes? Kang Suk estava respirando com dificuldade. Depois de correr por um tempo, percebeu que voltou a um lugar por onde já tinha passado. Havia claramente apenas um caminho por entre os tanques de peixes. Ele se sentiu como um rato preso em um labirinto. Enquanto isso estava acontecendo, o hipo podia estar fazendo outra vítima inocente. Kang Suk respirou profundamente e começou a correr pelo aquário novamente. Peixes coloridos estavam nadando nos tanques. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de observar isso. Aqui de novo. Havia um tanque com um recife de corais encantador na frente de Kang Suk. Ele voltou ao mesmo lugar. Porém precisava sair desse aquário. Mas quando tomava outra direção, algum poder misterioso parecia levá-lo de novo para o mesmo lugar. Este é o Salão da Raposa de 9 Caudas? Kang Suk de repente se lembrou da lenda sobre a Raposa de 9 Caudas. Quando alguém atravessasse a trilha da Montanha das Trevas, uma beldade apareceria. O homem a seguiria para dentro da montanha. E quando percebesse, estaria de pé na frente de um penhasco imenso. Esta situação era semelhante. Não pode ser. Kang Suk sacudiu a cabeça. Era improvável que essa situação fosse semelhante à da lenda. Ele provavelmente estava imaginando coisas. Agora ele tinha que pensar em um jeito de sair do labirinto desse aquário. Naquele momento, um barulho soou. Isso não é som de papel sendo cortado? O som vinha do outro lado do corredor. Era um lugar que não estava bloqueado pelo labirinto. Há alguém aqui. Kang Suk apertou os dentes e correu. O labirinto não era um problema. Ele simplesmente não podia enrolar mais. Você acha que esse labirinto vai me parar? Kang Suk decidiu ir para o outro lado do aquário. Mesmo se tivesse que esmagar algo. Seus sentidos estavam gritando que o hipo estava ali. No final, ele estaria cometendo aproximadamente 10 atos de vandalismo. Quantos meses de salário isso custaria? Mas não havia necessidade de fazer isso. O Kang Suk parou de se mover. Definitivamente. Havia um grande tanque com peixes de regiões tropicais ali. No entanto, ainda parecia realmente distante. Ele também podia ver alguém caído do outro lado. Este realmente é o Salão da Raposa de 9 Caudas. Kang Suk pegou a arma que estava na cintura. Ele a carregou para atirar a qualquer momento. O primeiro tiro seria um de aviso. Mas a partir do segundo, usaria balas reais. Ele estava preparado para atirar se encontrasse o hipo. Em primeiro lugar, vou apontar para o pés. Talvez eu deva errar acidentalmente? Acabar acertando os genitais. Kang Suk respirou fundo e deu um passo à frente. Ele havia trabalhado por 7 anos como detetive. Mas seus dedos estavam tremendo nesse momento. O aquário estava escuro. Então não saberia quem era a outra pessoa se não se aproximasse. Uma pessoa estava amarrada com algumas roupas. A sombra dessa pessoa parecia familiar. Kang Suk correu sem pensar, para confirmar qual era o rosto da pessoa. Kim Jong-wook. Por que ele estava ali? Kang Suk só podia pensar em uma possibilidade. Ele está aqui para capturar o hipo também. Kang Suk lembrou que Jou Yun-ho tinha pedido reforços para a polícia local. Havia uma grande chance de que Kim Jong-wook tivesse vindo para ajudar na busca pelo hipo.
Primeiro, ele precisava verificar se Kim Jong-wook estava vivo. Kang Suk colocou o dedo no pescoço de Jong-wook. Ele encontrou uma veia que ainda tinha pulso. Vi vivo. É? Ele virou a cabeça de Jong-wook e viu algo que estava escondido. Havia algo escrito na testa dele. Foi escrito com uma caneta. E sua testa estava molhada. Então foi difícil de ler. Mas assim que ele se concentrou, conseguiu entender as letras. Kang Suk lentamente leu em voz alta. É esse bastardo. O Ipo? E havia uma flecha apontando para a boca dele. Isso deve significar que tem alguma coisa na boca dele. Kang Suk abriu a boca de Jong-wook e olhou o que tinha dentro. Jong-wook estava completamente inconsciente. Então não havia nenhum sinal de que seus olhos se abririam. Cartão de memória? Tudo ficaria claro depois de verificar o conteúdo. Kang Suk pegou o telefone e tentou ligar para Yun-ho. Por sinal, ele tinha algumas ligações perdidas. É? Esse pirralho me ligou várias vezes. Ele havia esquecido de colocar o celular para vibrar. Então não ouviu as chamadas. Aigo! Ele ficará realmente bravo. Kang Suk suspirou. Digitou o número de Yun-ho e ligou para ele. Dururu. Yun-ho atendeu a ligação com uma voz exaltada. Sunbai. Por que você só me ligou agora? Bem aqui. Fique quieto. Venha para o aquário. Acho que peguei o hipo. Kang Suk desligou o telefone e olhou para o teto. Algo extraordinário aconteceu enquanto ele estava vagando pelo labirinto. A raposa de 9 caudas realmente tinha aparecido? Kang Suk não conseguiu entender nada. Então é assim que ele estava matando as vítimas. Oh! Filho da puta! Kang Suk amaldiçoou enquanto estava assistindo o vídeo do cartão de memória. Kim Jong-wook tinha prendido a mulher em um tanque e a torturou. Yun-ho achou a cena da tortura muito interessante. Kim Jong-wook era o Ipo. O cartão de memória era uma prova irrefutável. Kang Suk apertou os olhos enquanto analisava as coisas. Yun-ho, posso te bater mais uma vez? Será bom se você fingir que não viu nada. Se segure. Não suje suas mãos. Esse bastardo. Ele brutalmente. Kang Suk não suportou a raiva e fechou o punho. Houve um som alto enquanto seus dedos estalaram. Ainda bem que o vídeo foi interrompido. Talvez a vítima ainda está viva? Sim. Eu a encontrei e liguei para uma ambulância. Ela está com hipotermia. Mas não parece existir qualquer risco de vida. Muito bem. Yun-ho de repente se lembrou de algo enquanto assistia o vídeo e disse: Ah! Sunbai, descobri que ele estava usando água salgada. Como assim? Bom. Pegamos o culpado. Então já acabou. Nós só precisamos fazer o relatório. Ele não queria mais escutar nada sobre essa história horrível. Você não está curioso com o motivo pelo qual ele usa água salgada? Kang Suk não respondeu. Yun-ho começou a falar por conta própria. Isso é simples. As pessoas bebem água para manter a concentração de sais minerais no sangue, como o sódio. Por outro lado, se elas bebem muita água, então os rins não conseguem lidar com isso de forma adequada.
a concentração de componentes no sangue irá diminuir. Esse fenômeno osmótico fará com que as células do corpo absorvam a umidade e inchem. Então, os órgãos e o cérebro vão começar a falhar. Porra! O que isso significa? Hein? Kang Suk esfregou os nós dos dedos na cabeça de Yun-ho. Yun-ho riu e continuou. Para fazer com que a pessoa tomasse o máximo possível de água. Ele precisa dar água salgada para manter o nível de sais minerais do corpo. Não é necessária uma grande quantidade. É por isso que o médico legista não conseguiu encontrar o sal. O sangue estava em homeostase. Então ele não encontrou nada suspeito. O hipo queria dar o máximo de água possível para a vítima. Esse louco bastardo! Kang Suk cuspiu no chão. Ele sentiu que não conseguiria tomar água normalmente por um tempo. Então, quem pegou o hipo? Não foi a mesma pessoa que salvou a vítima? Kang Suk perguntou. Primeiro, ele precisava lidar com um hipo que tinha sido amarrado. De qualquer forma, vamos para a sede de investigação. O que o inspetor dirá depois que ver que finalmente o hipo foi preso? Ele não parece um polvo cozido? Sunbai. Você acabou de imaginar isso. Jou Yun-ho segurou a barriga enquanto ria. Kang Suk suspirou. Mesmo ele sendo habilidoso, Yun-ho ainda era um idiota. Mas o que vamos relatar sobre o modo como o hipo foi pego? Koug. Realmente, vou dizer que alguém o capturou e depois desapareceu. Mas quem fez isso? Parece que descobriram a identidade dele antes de nós dois. Ele foi pego de uma forma que eu nunca imaginei. Talvez ele seja um tipo de deus da investigação? Kang Suk lentamente pensou sobre essa pessoa. Não importava como olhasse as evidências. Ele não seria capaz de dizer quem foi. Então ele disse: Não. Ele não é um deus da investigação. O vídeo que está no cartão de memória foi gravado por uma câmera escondida. Além disso, olhe para o estado do hipo. Ele não foi pego da forma correta. Realmente. Ah. Eu prefiro chamá-lo de outra coisa. Bem. Você pensou em um apelido melhor? Deus do crime. Urraha. Sunbai. Você não acha que anda lendo muito manha? Jou Yun-ho riu novamente. Kang Suk respondeu com o rosto vermelho. Não é a mesma coisa que Deus da investigação? 20 minutos depois de fazerem o relatório, eles ouviram o som das sirenes. O trabalho de Kang Suk e Yun-ho estava finalizado. O inspetor Kim Do-shik correu para o aquário. Seus olhos brilharam quando ouviu que o hipo tinha sido pego. Em particular, seu rosto ficou vermelho depois de ouvir que a verdadeira identidade do hipo era a de um policial. Kim Do-shik estava mais agitado do que o normal enquanto tentava se acalmar. Ha ha ha! Detetive Cho. Investigador Jou. Eu sabia que vocês dois conseguiriam. Muito bem. Bravo. Vivas ao Detetive Cho. Me certifiquei de dizer ao chefe que o Detetive Cho resolveu o caso. Ah. Muito obrigado. Mas ainda assim, o criminoso ser um policial. Bem, a mídia não precisa saber disso. Podemos lidar com isso silenciosamente. Você sofreu muito nesses últimos dias. Tire uma folga. Sim. Entendido.
O incidente foi resolvido, mas um sabor amargo ainda permaneceu. Yun-ho, que estava vigiando Kim Jong-wook, se aproximou de Kang Suk. Sun-bai, quero falar um pouco com você. É? Realmente? Sinto muito. Mas... o... Vamos! Kang Suk foi com Yun-ho para outro lugar. Uma vez que chegaram a um lugar sem ninguém, Yun-ho abriu a boca. O Ipo recuperou a consciência. Mas suas palavras são meio estranhas. O que ele disse? Ele falou sobre alguém não morrer depois de ter sido esfaqueado. Alguém modificando a voz à vontade. Um cano de ferro aparecendo do nada. O que diabos é isso? Isso tudo é muito estranho. Possivelmente. Tudo era ridículo. Se essas coisas fossem possíveis, a pessoa que pegou o Ipo pode realmente ser o deus do crime. Sun-bai. Taiyuki estava assistindo às ações da polícia enquanto estava em um lugar próximo ao aquário. Com isso, Shokan Jisuke receberia muita atenção pela captura do Ipo. Como a identidade do Ipo era a de um policial, não se tornaria conhecida pelos meios de comunicação. Mas era certo que ele seria promovido. Taiyuki se lembrou de sua irmã, Seu Ahan. Ela se tornou a provedora da família enquanto ainda era muito jovem. Ela desistiu de seus sonhos para cuidar da família. Em vez de namorar, tinha que fazer o trabalho doméstico nos finais de semana. Ele queria encontrar um bom partido para sua irmã. Ele faria qualquer coisa para ver ela vivendo feliz com alguém. Para fazer isso, o status de Kang Sug deveria ser um pouco melhor. Simplesmente pegar criminosos não seria o bastante. Investigador principal. Não. Não deveria. No mínimo, ser um comissário de polícia? Taiyuki riu. Isso parecia estar muito distante ainda. Será que eles não deveriam ter o primeiro encontro logo? Ahu. Como posso transformar esse ogro em um cavalheiro? O plano de namoro de Kang Suk foi criado na mente de Taiyuki. Ao mesmo tempo, Taiyuki sentiu uma vibração surgindo de dois lugares diferentes. Primeiro, ele verificou o espelho de revelação do demônio. Ó! 10 pontos de afinidade. E incrível! Ele conseguiu 10 pontos de afinidade de uma vez só. Taiyuki deu um sorriso de orelha a orelha. Com isso, ele poderia melhorar suas habilidades. Então, o telefone. O smartphone estava trincado devido aos golpes do Ipo. Ainda assim, era possível receber chamadas. Olá? Taiyuki. Desculpe por ligar tão tarde. É a Mama. A pessoa ligando era a grande Mama. Taiyuki abaixou a voz. Algo aconteceu. É sobre o pedido que você fez no outro dia. Os resultados estão em mãos, mas são um pouco estranhos. Então liguei para passar as informações imediatamente. Taiyuki pediu por algumas informações para a grande Mama há 3 semanas. Era sobre Park Young-wan. Taiyuki foi falsamente acusado de matar essa pessoa no futuro. Descobrir que Park Young-wan estava procurando por Taiyuki foi algo estranho. Então, ele queria descobrir onde estava Park Young-wan. E o motivo de ele estar o procurando. Qual era a razão? Taiyuki sentiu que havia uma enorme conspiração sendo feita.
Por isso, ele havia dado 10 milhões de won para a grande mama descobrir o paradeiro de Park Young-wan. Demorou um pouco, mas ela tinha conseguido as informações. E então, ele está morto. Isso aconteceu fazem 2 anos. Tae-yuki deixou o telefone cair. Park Young-wan estava morto. Ele foi condenado depois de supostamente matar esse homem. Mas agora, ele estava morto. Já faziam 2 anos? Que diabos era isso? Então, quem estava procurando informações sobre Tae-yuki? Claramente era Park Young-wan. Tae-yuki olhou para o céu com uma expressão confusa. A verdade, que ele pensou que seria desenterrada, acabou ficando ainda mais distante.